Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Moisés Ferreira, do canal Saia Dela Povo Meu. Gente, hoje a gente vai estudar um pouquinho a respeito de João capítulo 14, que trata a respeito do Espírito Santo em especial, né? O capítulo 14, o último livro escrito, que foi escrito da Bíblia, foi o livro de João, né? O Evangelho de João, tá certo? Foi escrito depois do livro do Apocalipse. Então, tem que estar sempre de olho aqui, porque tem umas vacas aqui de lado. Aí para que ela não venha para cima, né? Então, gente, deixa eu ver aqui a distância que elas estão. Ai, Jesus. Então é assim, gente. Então, vamos fazer uma oração, pedir a orientação do nosso Deus. Então vai ver, gente, que dentro do livro da Bíblia, na Bíblia, não tem apoio para a doutrina da Trindade, tá certo? Hoje a organização Adventista Sétimo Dia aderiu no seu corpo doutrinário a doutrina da Trindade, que é o principal vinho da Grande Babilônia, tá certo? Então a organização Adventista Sétimo Dia, dirigida por Ted Wilson, não é mais a menina dos olhos de Deus. Desde 1980, ela aderiu no seu corpo doutrinário à doutrina da Trindade, que faz com que o povo de Deus remova Deus de sua consciência, tá certo? No maior sentido da palavra, tá certo? Que faz com que o povo de Deus também transgrida a santa lei de Deus, tá certo? Que impeça que o povo de Deus tenha uma comunhão maior com Deus, tá certo? E consequentemente viva em meio à idolatria. E outras coisas mais, né? Que se eu ficar falando aqui vai ser, tá certo? Então assista meus vídeos anteriores, tá certo? Se inscreva no canal, compartilhe, dê o seu like e Deus só vai lhe abençoar, tá certo? Vamos fazer uma oração, pedir a orientação ao nosso Deus? Pai querido, Pai bondoso, Pai eterno, nesse momento vamos abrir a Tua palavra. Vamos estudar o capítulo 14, o capítulo 14 do livro de João, o Evangelho de João. Que o Senhor possa nos orientar nesse momento e cremos que o Senhor já está nos capacitando para que assim possamos cada dia mais perto de Ti estar. Fica conosco, prepare para o Teu reino em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aí o capítulo 14 de João, do livro de João diz assim, ó. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Então, Jesus disse, não se turbe o vosso coração, não se atemorizeis, não fiqueis preocupados. E para que isso não aconteça, vocês não ficarem atribulados, vocês deveriam fazer uma coisa, ou pelo menos duas. Crer no Pai e crer em Jesus Cristo, em seu Filho. Tá certo? Por isso que ele disse, a vida eterna é esta. João capítulo 17. Que creia, e a vida eterna é essa, que conheça a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo ao qual ele o enviou. Tá certo? Então, aí ele continua dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas. Então, meus amados, para que eu não fique atribulado, segundo o verso 1, eu preciso crer no Pai, em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Esse Filho foi gerado antes da fundação do mundo, em tempos não contáveis. Antes de existir o tempo e o espaço, Deus criou, tá certo? O Pai gerou o Filho, criou. O Pai gerou o Filho, tá certo? O Filho é nascido, o Filho é gerado, não criado, gerado. Ele foi gerado para criar, criou os anjos, né? E criou, consequentemente, todos os outros planetas e tudo que existe. Então, aí continua dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então ele falando aqui, na introdução, tá certo? Da sua vinda, ele foi preparar lugar, ele acendeu o céu, esse mesmo Jesus que foi assunto ao céu, virado do mesmo jeito como ele subiu, literalmente, visivelmente e audivelmente, tá certo? E ele foi preparar lugar para mim e para você, tá certo?
E ele disse que a vontade de Jesus é que aonde ele esteja, nós possamos estar também. Jesus está no lugar santíssimo, no santuário celestial. E ele anseia que nós também estejamos lá no céu. Oh, que maravilha, meus amados. Vamos passar 1000 anos no céu. Depois desses 1000 anos, Deus vai restaurar essa terra, tá certo? Todo o pecado terá acabado, né? Tudo que é ruim terá acabado. E vamos viver nessa terra transformada para a honra e glória de Deus, tá certo? E a nova Jerusalém descerá do céu, ataviada para seu esposo, né? Como uma esposa para o seu esposo. Então diz aqui, ó, verso 4, mesmo a gente está lendo João, o Evangelho de João, capítulo 14, tá certo? Verso 4, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Aí disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meu amado, só Jesus. É interessante que no santuário terrestre havia 3 placazinhas, né? No átrio estava escrito caminho. No lugar santo estava escrito verdade, né? E no lugar santíssimo, vida. Que coisa interessante, né, meus amados? Então, isso segundo os historiadores falam, né? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Verso 7. Se vós me conhecesses, a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e os tendes visto. É interessante como o capítulo 14 e todo o Evangelho, toda a Bíblia, procura enfatizar que existe só o Pai e o Filho. Não existe o Pai, o Filho e uma terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Existe o Espírito Santo que a gente vai ver que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito do Pai. Não uma terceira pessoa, como a Organização Adventista Sétimo Dia, dirigida por Ted Wilson, presidente da Associação Geral, hoje aderiram em seu corpo doutrinário e está dando a beber a todas as nações do vinho da Grande Babilônia. Vamos continuar, né? Aí disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Verso 9, disse Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. E como os dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, Jesus disse que o Pai que estava nele é que fazia as obras. As obras quentes, né? As obras do Espírito. Agora vem a pergunta. Quando foi que o Pai veio ao Filho? No batismo de João, o João Batista. Então, aquele Espírito que a Organização Adventista Sétimo Dia diz que é um terceiro Deus da Trindade, uma terceira pessoa, nada mais, nada menos, segundo a palavra de Deus, é o Espírito do Pai. Tá certo, meu irmão? Então o Espírito do Pai veio a Cristo e o selou. O Pai estava nele, tá certo? E ele no Pai. É isso que a Bíblia ensina, meu amado. Acrescentar alguma coisa a mais sobre isso, sobre o que a palavra de Deus diz, isso aí, meu amado, o Senhor diz que vai cobrar daqueles que acrescentam a sua palavra, tá certo? Então eu não posso nem tirar e nem acrescentar nada. Mas a Organização Adventista, por ter bebido do vinho da Grande Babilônia, lembrando que eu sou Adventista Sétimo Dia, tá certo? Remanescente, tá certo? E o objetivo desse vídeo não é falar mal dos meus irmãos Adventistas Sétimo Dia, que eu amo muito, seja ele pastor, seja ele ancião, seja leigo comum. O objetivo é abrir a mente daqueles que estão presos com a mente cauterizada nesse sistema paganizado, que é o sistema católico romano, que deu a beber do vinho da Grande Babilônia a todos aqueles que participam dele, né? E hoje a Organização Adventista abertamente, com o ômega da apostasia, pregando uma falsa doutrina, tá certo? Por isso que a Bíblia diz, saia dela, povo meu. Se você dizer assim, eu sei que a Igreja Adventista do Sétimo Dia
tem coisas de Babilônia, mas é a igreja de Deus. Ô, nanani, nanai, irmão, não me venha com essa não. Deus não faz sociedade com Satanás, não. Ou é de Deus ou não é. Se você estiver dentro dela e sabe que não é para beber desse vinho que está bebendo, você prestará conta diante de Deus, tá certo? Verso 11. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Verso 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quando pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. A organização adventista, direto ou indiretamente, está dizendo que não ama Jesus Cristo. Jesus disse, se me amas, guardarei os meus mandamentos. Mas por meio da doutrina da Trindade, isso é estratégia de Satanás, né? Por meio da doutrina da Trindade, além de negar o Pai e o Filho, tá certo? O Pai e o Filho está fazendo com que os membros da igreja, eles transgridam o mandamento que diz, não terás outros deuses diante de mim. O caso é sério mesmo. Em outras palavras, a igreja adventista sétimo dia, ela se transformou em mais uma igreja que receberá a punição de Deus nesses últimos dias. E a ordem de Deus e o chamado de Deus é para que você saia dela e não deixe de ser adventista sétimo dia. Continue sendo adventista sétimo dia, mas se organize em pequenos grupos. A obra terminará do mesmo jeito como começou. Como começou, meus amados? Começou em pequenos grupos e terminará em pequenos grupos. Você não pode dizer como adventista sétimo dia que guarda os mandamentos de Deus. Tiago diz, falar de tal modo procederes como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Mas os adventistas sétimo dia que estão dentro da organização adventista não podem dizer que guarda a lei de Deus. Por quê? Eles mesmos estão transgredindo a lei de Deus por causa dessa falsa doutrina e outros ensinos mais que se cadeia por intermédio dessa falsa doutrina, tá certo? Estão transgredindo os mandamentos de Deus abertamente. Estão pecando a mão levantada. Estão dizendo, alguns estão dizendo, eu sei que é errado, mas ainda continuam fazendo, vivendo do mesmo jeito. Não tomam uma decisão ao lado do Senhor. Cristo hoje está batendo na porta do seu coração, meu irmão. É hora de você ou mudar de nome, ou você mudar de atitude, ou você mudar de nome. Você não pode dizer que é Adventista sétimo dia se você quebrou os pilares, a plataforma da verdade que foi estabelecida a igreja Adventista sétimo dia, meu irmão. E os pilares fundamentais da igreja Adventista de sétimo dia não tinha no corpo doutrinário dela a doutrina da Trindade. Viu, meu amado? Veja meus vídeos anteriores, tá bom? Verso 16. Essa agora é complicado, viu? Vamos lá, vamos destrinchar isso aqui. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esse outro Consolador é quem? É uma terceira pessoa da Trindade? Não, é Jesus Cristo mesmo. Jesus está trabalhando em duas frentes, em dois ministérios. Ele está trabalhando no céu, no santuário, lugar santíssimo do santuário celestial, como sumo sacerdote. Ele é ministro no santuário celestial, mas ele é ministro também em nossos corações. Então, quando ele diz aqui, ó, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que esteja para sempre convosco. Quem é que estaria para sempre conosco? É interessante, meu irmão. Veja o que a filosofia faz. Desde o segundo século, os pais da igreja adotaram a filosofia, ou pelo menos empregaram dentro do cristianismo a filosofia. O segredo da filosofia é complicar tudo que é fácil. Essa caneta é azul. Aí ele começa a dizer, essa caneta é azul, mas não poderia ser verde, não poderia ser amarela, não poderia ser branca, não poderia ser azul, não poderia ser tal, não poderia... Chegam à conclusão no final que essa caneta é qualquer cor, menos azul. Mas essa caneta é azul, olha. Não tenham dúvida que essa caneta é azul. Ela escreve. A tinta é azul. É azul. Não tem para onde. Mas a filosofia fez com que
a mente dos irmãos, e hoje falando no século XXI, dos adventistas do sétimo dia, ficasse cauterizada, meu irmão. O cara não consegue discernir o que está escrito aqui. Tira o texto fora do contexto para criar um pretexto, irmãos, e dá um entendimento que a Bíblia não está ensinando. Se a Bíblia é a única regra de fé e doutrina. Vamos continuar. O Espírito... Então aqui, no verso 16, João procura, está escrevendo na linguagem, no sistema da época. Tá certo? Idiomática da época, linguística da época, tá certo? Então ele fala na terceira pessoa do singular. Você vai ver tudo. Se você pegar o livro de João, você vai ver que esse método ele usou porque o povo da época entendia assim. Tá certo? Vamos continuar. Verso 17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e está em vós. Vamos ver no decorrer o que é que está em vós, em mim e em você. Ou pelo menos deveria estar, viu, meu amado? Se você insiste em dizer que é um terceiro ser, aí é um problema seu. Mas Jesus quer muito estar dentro de você. Dentro de você, que eu digo, é trabalhando em sua mente, tá certo? No seu coração. Quem não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não, verso 18, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Então veja o pai falando por meio do filho. O pai diz, olha, não vos deixarei órfão. O pai que estava em Cristo estava dizendo que ele ia, que o filho ia para o pai, mas que ele voltaria em espírito. Não o terceiro ser da Trindade. Você está vendo a redundância e o complemento do contexto, meu amado? Então, por que você tira o texto do contexto para criar um pretexto? Simplesmente para, talvez, assegurar o seu salário que você ganha todo mês? Você que é pastor? Ou você que é missionário, ganha um dinheiro da organização Adventista Sétimo Dia? Como temos anciões aqui em Araras, né, em todas as regiões, pessoas que ganham, né, por fazer obra missionária. Você colocou Mamon no lugar, no trono do seu coração, no lugar de Jesus Cristo, foi? Vamos continuar, né? Verso 19. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai. Preste bem atenção aqui, tá certo? Não tem interpretação aqui não, meu amado. É aceitar a palavra de Deus. Não procure interpretar aquilo que é literal. Tá certo? Para não ser encontrado em falta. Né? Naquele dia, verso 20. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem que estaria em nós? O Espírito de Cristo. Por isso que eu disse, Cristo está trabalhando em dois ministérios. No santuário celestial no céu, com sua natureza humana glorificada, ele é nosso redentor, ele é nosso intercessor, ele é nosso advogado, ele é nosso sumo sacerdote, então ele está no céu, mas ele também está como ministro por meio do seu Santo Espírito em nossos corações. É isso que aqui, que o Espírito de Profecia, que é a luz menor, nos dá essa luz, mas não precisa nem do Espírito de Profecia nesse momento, irmão. Está claro aqui literalmente. Vou repetir a palavra de Jesus, tá certo? Ele diz assim, ó. Naquele dia, o verso 20, capítulo 14 de João, tá certo? Naquele dia, conhecerei que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Claro, né? Mais claro do que isso, só isso. Tá certo? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, meu amado, não diga Adventista Sétimo Dia, que estão dentro da organização Adventista Sétimo Dia, que você ama Jesus.
Porque você não guarda os mandamentos, você está quebrando. Eu sei que isso às vezes é inconsciente, tá entendendo? Você está defendendo a CNPJ, a Organização de 27 Dias, como eu defendi, porque eu estava enganado. E você está enganado, meu amado. Mas alguns não estão enganados, não. Alguns é por causa de dinheiro, alguns é por causa de cargo, alguns é porque para não perder, né, o seu patamar. A plataforma no maior sentido da palavra, né, literalmente falando, né, o púlpito da igreja, né? Ah, não, se eu ensinar isso que a palavra do Senhor fala claramente, que é verdade, eu vou deixar de pregar, eu não vou ser mais ancião, eu não vou ser mais... Meu amado, o que importa é que você esteja salvo no reino dos céus e que receba a chuva serôdia para pregar a última mensagem ao mundo. Ou você não quer que a obra terminará do mesmo jeito como começou? Começou em pequeno grupo, terminar em pequeno grupo, meu amado. Tudo isso vai ser queimado em breve. Nós estamos vivendo na última geração que verá Jesus voltando com poder e grande glória. É hora de acordar, povo meu, diz o Senhor. Então, aqueles que guardam, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem quer na doutrina da Trindade transgride os mandamentos de Deus e não guarda os mandamentos de Deus. Tiago diz que aquele que quebra um, quebra todos. Estão quebrando o mandamento por causa da doutrina da Trindade. O mandamento que diz, não terás outros deuses diante de mim. E consequentemente todos os mandamentos. Não adianta nem guardar o sábado, meu amado. Você pode guardar o sábado, você pode não adulterar, não roubar. Mas se você transgride o mandamento que não deve ter outros deuses diante do Senhor, você está tendo, tornando o Espírito Santo o terceiro Deus. É hora de acordar. Aí ele diz, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei. Veja o que ele diz agora. E me manifestarei a ele. Então quem receberá o Espírito Santo, o batismo, a chuva serôdia? Aqueles que não estão transgredindo os mandamentos de Deus. Aqueles que não estão bebendo do vinho da grande Babilônia, como a organização adventista e aqueles que estão dentro dela apoiando, estão bebendo. Você está entendendo, meu amado, que não adianta fazer 20 dias de oração, 40 dias, como o pastor Ted Wilson, o presidente da Associação Geral, pediu no mundo todo que todos se reunissem para orar e clamar pela chuva serôdia. Que chuva serôdia é essa, meu amado? A chuva serôdia não cairá, meu amado. Quem estiver dentro dessa organização não vai cair. Porque Deus não faz sociedade com Satanás, meu irmão. Você entendeu isso? Você entendeu que não existe 3 pessoas, existe só 2, o Pai e o Filho? E que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo e o Espírito do Pai? Existem só 2 personalidades, meu amado. No caso, existem 3 personalidades, né? Porque Cristo tem 2 personalidades. Tem a personalidade humana glorificada e tem a personalidade na sua natureza divina. Aí Ellen White diz, há 3 personalidades vivas na divindade celeste. Ela não disse, como está lá escrito no livro Evangelismo, há 3 pessoas vivas na trindade celeste. Distorcer o livro de Ellen White, meu amado, para dar um entendimento que a Bíblia não ensina. Aí Ellen White agora já é uma luz falsa. Você que está como ancião na igreja de 27 mil, já conhece, já entendeu o que está sendo explicado aqui, você vai prestar conta diante de Deus, viu? Disse Judas, o verso 22, né? Disse Judas, não o Iscariote, né? Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Você ama? Ama o Senhor de 27º dia. Então guarde a palavra do Senhor. Saia dessas falsas doutrinas. Pare de beber o vinho da grande Babilônia. Já era para você estar no campo e você está morando na cidade, meu amado. Desde 1888, veja meus vídeos anteriores. Desde 1888, que o Senhor, por meio da serva do Senhor, está chamando o povo para o campo. Venha para o campo. Venha morar no campo.
Porque no campo, o único jeito de aperfeiçoar o caráter é no campo, meu amado. Aí uma irmãzinha disse, eu não sou... ela usou uma expressão, não sou sitiana. Ai, meu Deus do céu. Em outras palavras, disse, eu não sou adventista do sétimo dia. Eu não sou fiel a Deus. Tá bom, minha irmã Amy? Amo muito você, viu? Mas tenho que falar a palavra do Senhor. Aí o Senhor diz, Jesus respondeu, disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, né? Aí o verso 24, né? Quem não ama a mim, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tem duas vacas bem pertinho aqui de mim. Duas não, três me cercando aqui. Qualquer coisa eu corro, gente. Se preocupe que eu corro, aí eu deixo o celular aí gravando. Ai, Jesus. Aí tem aqui, ó. Tem o verso 25. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Verso 26. Mas aquele Consolador, preste bem atenção, meu irmão. Verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai, veja que ele já disse que era ele mesmo, né? Então esse Consolador agora está falando de novo na terceira pessoa do singular. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se fiquei preocupado. Confie no Senhor. A gente vê muitos adventistas com depressão, muitos adventistas preocupados, ansiosos. Eu mandei uma mensagem para uma irmã lá em Recife, aí eu perguntei como é que ela estava. Ela disse que estava numa correria. Irmão, eu estou numa correria. É isso que acontece dentro da cidade, meu irmão. Correria. O povo não tem mais tempo para nada, nem para Deus. Vai para o tempo só por ir. Sai daí, Sprite, sai daí. Deixo-vos a paz, a minha... Verso 27, né, paz vos dou. Verso 28. Ouviste que eu vos disse. Você vai me apanhar, viu? Você vai me apanhar. Então, gente, continuando aqui, vou colocar assim. Então, ele diz no verso 28 aqui, ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Jesus disse o quê? Veja que esse Espírito aqui, esse Consolador que viria, é justamente o próprio Senhor Jesus disse. Ele disse, ouviste que eu vos disse. Nos versos anteriores ele disse, eu vou, mas volto para vós outros. Então quem é que está no seu coração, meu amado? É o Espírito de Cristo ou um terceiro ser da Trindade? Se me amais, conhecereis, certamente exultareis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Por que o Pai é maior do que o Filho? Porque o Pai é maior tanto na natureza como na personalidade. O Pai é o Pai, tá certo? E o Filho é o Filho. Então, eles são iguais na natureza, mas não na personalidade, na questão de eternidade. É por isso que o Pai é maior do que o Filho. Tá certo? O Pai é o rei, vamos dizer assim, e o Filho é o príncipe. Não é, mas Cristo também, não é, podemos dizer que Cristo é o rei dos reis e Senhor dos senhores, o Senhor, né? A Bíblia diz em 1 Coríntios que o próprio Filho se submeterá ao Pai, para que o Pai seja um em todos. Certo? Verso 29. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Verso 30.
Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. Tá certo? É o príncipe desse mundo, né? É porque se aproxima o príncipe desse mundo e nada tem em mim. Mas e para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço com o Pai, o Pai me mandou, levantemos e vamos daqui. Então, Jesus fazia, saia daqui. Jesus sabia, opa aí, ó, é Sprite ali, ó, é meu cachorro. Ele vai lá nas vacas, dá uma mordida na cabeça da vaca ou no rabo da vaca e sai correndo. Ai, Jesus. Então, gente, Jesus disse que ele fazia como o Pai mandou. Você está fazendo como Jesus mandou? Deus levantou a igreja de 27º dia para pregar a última mensagem ao mundo. Você está pregando a última mensagem ao mundo, meu irmão? Se você não estiver fazendo isso, não estiver de acordo com a vontade de Deus e pregando a última mensagem ao mundo, de nada adianta, meu amado, ser a de 27º dia. Ou você muda de atitude, ou você muda de nome. Certa vez, Alexandre o grande conquistador grego, ele veio da guerra e um soldado veio tímido diante dele, porque o soldado não queria guerrear. E ele perguntou ao soldado, qual o seu nome, rapaz? Aí o rapaz timidamente disse, Alexandre. Alexandre notou que ele tinha era charadeiro, né? Tinha o mesmo nome. Aí Alexandre perguntou de novo, qual o seu nome, rapaz? Aí ele disse, Alexandre. Aí Alexandre disse, ou você muda de atitude, ou você muda de nome. Mesmo assim, o Senhor Jesus está dizendo essa de 27º dia dentro da organização. Ou você muda de atitude, ou você deixa de ser cristão e ser adventista do sétimo dia. Porque título denominacional não dá direito ao céu, meu amado. Vocês têm que estar de acordo com a vontade de Deus e vivendo a vontade de Deus. Cristo em vós, a esperança da glória. Tá bom, meu amado? Que Deus possa lhe abençoar. Eu estava só pensando. Maranata, o Senhor logo vem. Fui!